Opa, opa, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e mais uma vez aqui no programa Falando de Música, pessoal, toda quarta-feira, 19 horas, juntinho de vocês, através do Instagram, mtm.musica e também do canal do YouTube AD Church TV, um super canal cheio de programação, pessoal. Tem cultos da nossa congregação, tem palavras do nosso pastor presidente, tem o BreaCast, que tem um super podcast cheio de informação top, todas atualizadas. Pense no povo que trabalha nesse canal do YouTube. Pessoal, você não pode deixar de visitar. Você que não está assistindo, não sai agora não visita agora não. Depois daqui você pega, visite aí o canalzinho do YouTube. Você vai ver várias programações dentro da nossa igreja, conferências, congressos, seminários, muita coisa top. Visite esse canal que é top demais. Para você que está chegando, olha, seja bem-vindo mais uma vez no programa Falando de Música. Pessoal, não vejo chegar a quarta-feira. Pessoal, fico pensando, meu Deus, é quarta-feira. Chegou quarta-feira, nós estamos aqui animadíssimos, porque toda quarta-feira tem um programa Falando de Música e sempre trazendo uma novidade para você. Olha, gostou da sua abertura? Beleza, conheça mais sobre os nossos apoiadores entrando no Instagram. Todos eles têm um linkzinho do Instagram aí, tem o arroba do Instagram. Você chega aí e dá uma procuradinha. Com certeza você vai achar coisas muito top em cada um desses nossos Instagram, dos nossos apoiadores, porque são homens abençoados. Pensa no povo lindo, pensa no povo abençoado. São os nossos apoiadores aqui do projeto Falando de Música. Pessoal, olha, você que está entrando no Instagram, você que está aí no Instagram, por favor, eu peço para você, né? Pega esse aviãozinho seu aí, esse aviãozinho aí, vai jogando aí, vai. Pega o aviãozinho, joga esse aviãozinho para ver se chega pelo menos 1 milhão de visualizações, né? Você que está no YouTube, né? Procura aí, olha, pega aí o link, copia esse link aí, joga para um amigo, meu amigo, vamos lá, vamos colocar aí mais ou menos uns 10 milhões, já pensou? Eita, produção, já pensou? 10 milhões de pessoas nos assistindo aqui, rapaz, é muito top, pessoal. Então, olha só, hoje nós temos um super convidado especial, que temos como tema hoje do nosso programa Falando de Música, o pastoreio e a música. O pastoreio e a música. Será se o pastoreio e a música casa? Será se a música dá tempo para um pastoreio acontecer? Será se o pastoreio dá tempo para um músico exercer a música? É o que nós vamos tentar saber hoje neste programa que tem esse tema top da galáxia, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos que vamos. Vou passar aqui a bola para o nosso super convidado de hoje, pastor Edson Freitas. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, Arão. Tudo bom, maestro? Bom demais. Satisfação estar recebendo o senhor. Eu já quero que o senhor chegue chegando. Diga Opa. aí quem é Anderson. Anderson não, com a mulher Anderson. Eu não vou me empolgar aqui não, porque quando eu me empolgo eu falo as coisas tudo trocado. Ei, produção, perdão. Edson, quem é Edson Freitas hoje? Diga-se para nós, quem é Edson Freitas hoje? Por favor, fica à vontade. Paz do Senhor, boa noite, né? Estamos agora às 19 horas, é isso, né? Isso, 19 horas. Então, quem é o pastor? Quem é o Edson hoje? Pastor de uma congregação, ministro do Evangelho e de vez em quando cabe um tempinho, é músico também na casa do Senhor também. Não deixou a música de lado, né? Rapaz, eu faço de tudo, Arão, para que saia como diz, esse pedaço que sobra, né? Sim. Porque antigamente eu vivia para música, né? E como eu viajei o Brasil quase todo tocando, né, instrumental, com os artistas, e aí Sim. vai. Então, aí nesse tempo, muitos me conheceram. E o incrível que pareça que eu tento deixar de lado, mas as pessoas mandam mensagem para mim dar aula, para mim gravar, para mim tocar. Aí acaba voltando, acendendo de novo a chama. Sim, é verdade. Mas o pastoreio é mais afinco na minha vida agora. É um chamado. Integralmente. É um chamado, exatamente. O chamado chegou, instalou-se, impregnou, né? Olha que bênção. E aí, mas de vez em quando eu dou uma tocadinha aí na igreja aí com jovens. Né? E limpo o dedo, assim, os jovens da igreja lá pedem, não, pastor, toque aí com a gente, nos ajude. Aí eu acabo passando para eles o repertório, né? Dinâmica, prática de conjunto, o que é um louvor, o que é música, né? O que é o conjunto, o que é uma prática, aí acaba
envolvendo, né? Sim, sim. E aí mais o pastoreio é 100%. E acaba não deixando, né, de lado. Quanto tempo, né? Isso, não Muito deixando, tempo, né? porque acaba também sendo uma ferramenta de ajuda, Sim, que eu acabo ajudando, né? E tem igrejas também que me pedem para mim ir lá, passar, dar o instrumental, o estudo. sim. A própria nossa sede também, Sim, né? sim. Eu chego toda terça-feira, eu sento assim no meio, assim, às vezes eu sento na frente, eu fico lá, de repente o pastor tá fazendo sinal. Ei, pastor Edson, vem aqui e toca. Dá uma forcinha aqui, né? É benção. E acaba dando uma forcinha e acaba dando certo. Amém. Edson, mas com tudo isso, essa paixão, logo que nós vamos chegar pelo pastoreio, mas vamos começar pela música, né? Exatamente, é. Esse amor, esse carinho, como é que começou essa música na sua vida? Né? Conte um pouquinho para nós, por Sim, favor. ela começou na minha vida, chegou com 13 anos, de 13 para 14 anos, chegou na minha vida. E eu morava no interior, venho de uma família, graças a Deus que Deus tem nos prosperado, né? Há um tempo para cá. Só que muito antes, eu com 7 anos de idade, 9 anos de idade, morava no interior de Alcântara, chamado Santa Bárbara, que é uma cidade antigamente muito apegada aos santos, aquelas coisas. Sim. Então, cada cidade tem um nome de um santo, né? Por exemplo, assim, São Benedito, Santa Bárbara, aí Santa Rita, aí pegou, né? Sim. E aí, já da minha família vem muito pobre, carente, assim, de pescaria também, dos pescadores, que a gente morava lá no portuário lá. E aí acabei, beleza. Então, quando eu 9 anos de idade, 9 para 10 anos, eu vim para São Luís. De fato, eu nasci em São Luís, mas eu acabei indo para o interior, né? E aí, eu voltei para São Luís com 9 anos. E aí, quando começou de 12 a 13 anos, eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. Olha que mestre. Eu e minha irmã, ela aceitou com 7, eu aceitei com 9. Fomos batizados no Espírito Santo muito cedo também, para a glória de Deus. Olha a bênção de Deus, Isso, bênção muito, de Deus. muito cedo. E acabou nós dois influenciando praticamente toda a família, que hoje é a maior, na Liberdade, uma das maiores famílias, lá em São Luís. Olha que bênção. Da Assembleia de Deus, da área 1, né, lá em São Luís. Então eu comecei indo para a igreja, comecei a ver, a me interessar, olhava o guitarrista, um amigo meu, Isaac, que é pai do Jorge J. Alves, o rapaz é um prodígio na guitarra, o J. Olha Alves. só. Você precisa conhecer ele, é uma história incrível. E aí eu olhava o pai dele tocando, aí eu ficava com a mão assim, ele tocando durante o culto, tocando assim, da harpa, assim, né? E eu fazia com a mão, ele fazia dó, ele fazia a fá, eu fazia a fá aqui no braço. Olha que legal. Né? E comecei a me interessar. Imitando Ele, então. Que bacana. Aí eu fiquei interessado. Aí eu comecei a estudar violão, com 13 anos de idade, mais ou menos assim. Só que eu não tinha condição de comprar violão, Arão. Isso que eu falo para muitas pessoas que às vezes não é a condição que é a culpa, é de nós mesmos, Sim. que às vezes não procuramos desenvolver o dom que há em nós, que Deus tem nos dado até não nascer e até antes, porque Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Então o que eu acho interessante, Arão, como não tinha condição, eu andava alguns quilômetros para ir na casa de um tio meu, e ele acabou me ensinando um acorde de dó e ré. Sim. Quando ele me ensinou dó e ré, eu fiquei feliz da vida. Pronto. Vim correndo na avenida para minha casa. Meu Deus, eu sei fazer dó maior. Sabe aquela alegria de música? Legal, né? legal, né? Legal. E aí eu comecei, e tinha um violão do meu tio. Ele é professor da UFMA lá em São Luís. E aí eu tinha um violão dele guardado muito tempo lá. Aí eu pegava o violão, só que ele não gostava muito que eu pegava o violão guardado sem ninguém usar. E aí o que eu fazia? Eu peguei uma estratégia, né? Que eu sempre falo para os alunos, olha, usa estratégia, usa o planejamento. E aí ele ia para a faculdade dar aula e eu sabia a hora que ele chegava. O que eu fazia? Pegava o violão escondido e estudava. Estudava até ele chegar e arrojando. Quando eu vi que estava na hora, eu guardava lá. E isso foi anos, 2 anos, sem ele nem perceber. De repente eu estava dando aula para ele. Eita. Você tá entendendo, Arão? Entendi. E aí, depois ele rendeu, né? Não, o violão é teu porque eu vi que tu aprendeu, né? Pronto. Então tem gente que quer ganhar as coisas amarrado sem mostrar sim. O resultado, né? E Edson, tem algo bem característico de muitos músicos, né? A dificuldade de adquirir o seu instrumento. Instrumentos, né? Exatamente. Muitos antigamente, não sei, até agora facilitou, né? Agora tá um pouquinho mais fácil, né? Mas antes era uma dificuldade, né, Edson? Era. Questão de instrumento. Dificuldade grande de material, tu te lembra? Sim. Para tu conseguir um CD, né, de instrumental. Sim. Era uma luta, não tinha condição de comprar, né? Tinha Os book, né? E os book, aquele tempo que surgiu as cantoras, Damares,
Cassiane, a gente era doido para pegar as músicas, e quem tinha os CDs era muito ciúme, porque era caro, né? Sim, sim. E já tinha um ciúme para emprestar, para pegar a música, para ouvir. Aqui quem ficava voltando e passando, vai ralar meu CD. Exatamente, falava isso mesmo. Meu Não, vai Deus. ralar meu CD tá novo, não pode. E aí tinha essa luta. Então, a luta de comprar o instrumento que era caro, Sim. e a luta também de conseguir um CD que era mais barato, mas também era caro para nós, né? Sim. E aí, para tu conseguir um videocassete, lembra? Sim. De DVD de instrumental de estudo era a coisa mais difícil do mundo, com né? certeza. E aí nós temos falado hoje, como você, que você também é professor e nós somos professores, nós temos explicado para os alunos que a facilidade que é de poder aprender mais rápido, melhor hoje Sim. do que antigamente, né? Esses campeões parece que eles estão assim meio amarrados hoje. Amarrado. Né? Tem tudo na palma da mão. palma da mão. Só abre o celular, você Isso. entra na Praça das Formas, né? E parece que os cabas não pegam. Como é que é isso, Edson? É, Como é que o senhor vê essa situação toda? eu tenho explicado para os alunos que, como eu falei para você agora no ponto, voltando um pouco, que não é a condição, não é a tecnologia, não. É nós mesmos que não conseguimos acender essa chama de avançar, né? Na proposta que está sendo colocada nessa mesa. E a gente vê também hoje, Arão, os pais de filho com condição, podendo fazer, só que tem um porém, eu acho legal que também a condição que a pessoa tem, que o pai tem, vai desenvolver para o filho, não. O que desenvolve é o interesse do filho e da pessoa. Você sabe o que eu estou falando, né? Com certeza. Então, Arão, voltando lá da aula, eu comecei a estudar violão. Sim. E aí beleza. Aí eu vi que não tinha tecladista na igreja. Tinha muito guitarrista, tinha baixista e não tinha teclado. Aí eu comecei a olhar, né? Eu tinha uns 15, 16 anos. Quando eu olhei assim e via, eu ficava perto dos tecladistas da igreja lá. Só pescando, olhando. E fazia com a mão também, né? E aí piorou, porque violão era mais barato do que teclado. Sim. Teclado é o quê? 3 vezes a mais do que um violão até hoje. Né? Então o que eu fiz, Arão? Aí eu tinha um violão, um teclado na igreja, na sede. Teclado velhinho, rapaz, todo sujo de poeira lá. Moço, eu peguei esse teclado, limpei ele, ajeitei, passei aquele óleo de peroba, né? Peroba, você, né? Eita, é antigo. Produção, produção já usou óleo de peroba? Eu duvido. Acho que não sabe nem o que é isso. Sabe que a Lustra 9. Exatamente. Lustra 9, né? Isso, Óleo de peroba, meu Deus. Essa Lustra 9 é coisa chique, né? Chique, né? Chique. E aí quando eu passei, apareceu a cor do teclado. Sim. Aí o pastor gostou do meu interesse. Aí acabei começando a estudar teclado. Sim. Peguei algumas coisas com meu primo, mas com aquela dificuldade. Aí eu consegui me congregar numa igreja lá no Reviver, lá em São Luís. Só que de onde eu moro para o Reviver equivale a uns 12 km. É bem pertinho, né? Bem pertinho. Aí, Arão, o que acontecia? A oportunidade que eu tive de estudar música e ter um teclado, que até hoje é um grande exemplo para mim de pastor, o pastor Ribamar, um grande amigo meu até hoje de São Luís. Então eu tinha que fazer o quê? Não tinha passagem, não tinha condição. E a escola de música do estado do Maranhão, a mesma coisa. Era esse KM, no Reviver. Eita. E eu gostava de música demais. Então o que eu fazia? Eu ia terça-feira lá para a igreja, aí eu passava a tarde todinha estudando os indar para tocar de noite, né? E aí voltava com o teclado carregando 12 km. Ia e voltando 24 km. Então eu andava terça, chegava antes que todo mundo, porque o hino da harpa, ele é muito bom, que eu aconselho. Sim. Quem quer tá começando agora a tocar, quer pegar música de ouvido, você sabe o que eu tô falando, né? O hino da harpa, ele pega todos os campos harmônicos, né? Sim. E principalmente na Assembleia de Deus, né? Tem uma irmã que canta em dó, aí quando é a outra dó sustenido, aí a outra ré sustenido. Só vai aumentando de meio e meio, pelo menos dá intervalo, né? Porque tem umas que começam em dó, aí vai em dó sustenido. Aí vai, isso. Só uma, viu, pessoal? Pai, produção, a Pocaba veio falar aqui das irmãs da Assembleia de Deus. Brincadeira, rapaz. Então, mas é a realidade, né? Mas isso é bom, porque nós aprendemos a não usar o transpose do instrumento, né? Sim. Porque acho que a perdição para o músico foi ter inventado o teclado com transpose, né? O cara tá aqui só nas teclas brancas e mexendo aqui. Que legal. E no meu tempo, no teclado lá da igreja, não tinha esse recurso. Então, o que tinha que fazer? Estudar, meu amigo. Ou estudava ou não estudava, ou estudava, não estudava. E Arão, o interessante, Arão, é que eu ia e chegava antes que todo mundo para tocar o hino da harpa, aí voltava terça-feira de noite andando, aí ia quinta-feira, aí como eu não tinha passagem para voltar, eu ficava sábado, dormia na igreja, estudando o repertório para tocar domingo. Então isso eu fiz aí durante uns 3 anos. Aí foi que eu fui aumentando, graças a Deus, crescendo na música, crescendo, estudando.
Aí eu estava morando em Pinheiro. Estava morando em Pinheiro e vi aí um contrabaixista tocando de uma banda aí, uma banda secular, o nome dele é César Bez, Sim. tocando. E aí quando eu ouvi o som do baixo, disse, nossa, não. Meu instrumento a partir de agora é contrabaixo. Aí outro desafio para mim. Eita. Aí papai tu olhava pros instrumentos, se apaixonava E pronto. é como eu dizia, nós temos Que legal. Nós temos lá em São Luís, quando a gente fomos estudar para a escola de música. E outra coisa, Arão, como eu gostava de música e não tinha condição também de pagar a escola de música, tinha a escola de música do estado do Maranhão. Só que tem uma prova, né? E aí, o que eu fazia? E como eu não tinha como estudar, eu ia lá da minha casa para a escola de música. Sim. E ficava olhando, no tempo que eu tocava teclado, os professores de piano dando aula, e eu era baixinho até hoje da Soul, né? Sim. E eu ficava assim, porque na sala de escola de música só tem um espelhinho assim, um vidrinho, né? Sim. Eu ficava lá, rapaz, olhando assim, o tempo todo, a manhã toda, cara, só olhando os pessoal da aula. Quando abria a sala, quando o professor saía, eu entrava. E aproveitava, tocava, estudando lá, entendeu? Rapaz. Então, como eu falo, vai muito do aluno, da pessoa querer avançar na música. E então, é um desafio, né? Desafio, principalmente música, Arão. A gente fica olhando assim, por exemplo, a sua história, porque foi um desafio, né? Você andar 12 km, você 12 mudar km, de instrumento. E era 3 vezes por semana. E é complicado isso tudo. Complicado. E hoje, mais uma vez a gente fala isso, hoje os músicos estão tudo na mão. Na mesa para eles. E é complicado. Tem o Uber, né? Sim. Tem uma condição para pagar um Uber, sim, que a gente, sim. eu acho que também que a gente passa por essa fase do nosso crescimento, que é muito bom. Sim, acho que a diferença, não estou dizendo que nós somos melhores, de maneira nenhuma. Sim. Eu acho que o importante é que, para criar um alicerce bom, é necessário que a gente passe por essas fases aí. É verdade. Porque ele nos traz a memória. Sim, é verdade. Do que aconteceu conosco no passado, que nós estamos vivendo agora no presente, entendendo que nós vamos colher no futuro, né? E é importante compartilhar isso, né? Compartilhar isso. E o legal é que Deus faz isso conosco para nós contarmos na sala de aula. Por exemplo, estou tendo o privilégio de estar dando aula aqui perto de você. Sim. Eu falo para os alunos, é engraçado que eles estão chorando aqui na sala aqui, Arão. Sim. Que eles vêm dizer, professor, aí, porque nós, pela graça de Cristo, Ele tem nos dado o espírito de discernimento, e a gente sabe quando o aluno está inventando e está querendo dar uma desculpinha, sabe? Sim, lógico. A gente olha assim. Olha, desculpa, viu? Vigia, estamos de olho. O meu professor Diógenes, que é um expert em assunto de contrabaixo, tem 3 livros já escritos. Ele falava assim, ele me chamava de gigante, né, na sala. Sim. Eu fui aluno dele, tive o privilégio de ser o monitor dele na escola de música. Sim. Né? Como eu falei que eu estudei lá na escola de música. E ele dizia assim para mim, gigante, tu treinou? Tu praticou? Sim, senhor, eu pratiquei. Quando eu pegava no contrabaixo, ele dizia, não, gigante, tu não praticou não. Quer dar o tom. Eita, mas nós sabemos, não adianta aluno querer passar, verdade, que nós temos... Quando já pega o instrumento, a gente já sabe, não, meu filho, não, porque nós temos uma história, já antes, isso é verdade. O que vocês estão querendo fazer com a gente, nós já tentamos fazer com nossos professores anteriormente. Então foi assim, Arão, então eu tive essas fases na minha vida, mas sempre grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E foi uma luta para comprar meu teclado, porque minha mãe trabalhava de empregada doméstica. Mais um desafio. Mais um desafio, Arão, porque é o seguinte, eu vou falar para todo mundo aqui, eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar, eu tenho 42 anos de idade. Tá novo. Novo, né? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, estava passando do Cruzeiro para o Real, você não me fala, é isso, foi o Cruzeiro? E aí o Real tem aqueles cálculozinhos, né? Isso. Eu me esqueci o nome dele. O RV. Isso. Meu Deus, tu sabe o que é o RV, produção? Meu Deus, essa produção. Rapaz, produção, nem que sabe o que é o RV. Meu Deus. Eu me lembro que nesse tempo pai tinha um comércio aí todo dia de manhãzinha assim, bora calcular o RV. Qual é o RV de hoje? Foi engraçado demais. Foi muito tempos bons, histórias que o Brasil passou. E aí, naquele tempo foi traslado pro Real. Sim. Então o Real era caro, né? R$2 era muito dinheiro antigamente, né? Mas que era até mais verdinha, né? Era verdinha a célula, se não faz memória. E aí minha mãe ganhando R$42, né? Que no caso agora seria uns 1.000, qual o salário, mais ou menos, um exemplo assim. E aí tu já viu, aí o que eu fazia, Arão? Aí eu tinha aquele tempo aquela loja, não sei se você viu falar dela, que vamos buscar uns passados bem longe aqui. Você lembra aquela loja Arapuã, que eles falavam? Arapuã, já é ligado a você, né? Sim. Arapuã. E eles trouxeram um teclado para São Luís.
como os teclados das lojas de instrumento era muito caro, então a Arapuã era uma loja para São Luís, na Rua Sim. Grande. Era justamente por onde eu passava para ir para a igreja andando. Eita. Meu amigo, eu passei lá e vi um teclado da Cássio, um Cássio 100, Eita. antigo, rapaz desse tamanhinho, de 3/8/6. Aí eu olhava, olhava na vitrine e ficava lá, rapaz, olhando. Só pensando, meu Deus, e agora? Aí até que deu certo, minha mãe comprou aí mais 200 prestações e comprou o teclado para mim, eu comecei a estudar. E eu fui estudando, todo o material que pegava, eu ia lendo, ia tocando com as pessoas, aí fui crescendo no cenário musical, conhecido como Edson Freitas lá. Aí depois eu passei por baixo, né, que foi que eu me formei, que eu me apaixono, Sim. que é o contrabaixo. Foi outro desafio muito grande, o contrabaixo muito mais caro do que teclado. Eita. Verdade. Aí tocando no contrabaixo alheio, no Yamaha, pesando quase 20 quilos. Meu Deus. E aí de 4 cordas, e fui estudando, Arão, fui estudando mesmo. A gente tem um ditado lá em São Luís com os músicos, assim, vamos nos internar, né? Que internar é ficar numa sala e dizer que tu tá morto, ninguém te viu mais, e tu ficar lá e tu tá estudando, praticando, né? Isso é bom, vamos internar, viu, pessoal? Vamos internar. E eu falo pros vamos internar, né? Então, é um pouco da minha história que eu tô te falando pra ti. Sim. Até agora, esse momento aqui com você. Bora ouvir um pouquinho então desse baixo, né? Bora, vamos sim. Preparou algo especial pra nós hoje, né? Vamos ouvir. Esse aqui toca, viu, pessoal? Esse aqui toca. Tive a satisfação de estar tocando com ele aqui. Rapaz, o homem é homem dos dedos rápidos. Eita, glória. Tá bom aqui essa imagem? Sim. Fique à vontade. Qual a música que você vai tocar? Eu vou tocar Porque Ele Vive. Olha que legal. Vou tocar aqui, acompanhando aqui um play along. Sim. Que aí tá todos os outros instrumentos, aí o baixo vai fazer a parte aqui. Show. Vamos lá. Está nas mãos do meu Jesus, quem viverá. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aí, show. Parabéns. Rapaz, o baixo realmente faz uma diferença, né? A diferença, né? Faz uma diferença. O baixo, ele
ele dá esse preenchimento, né? Ele eu acho legal assim que o espaço, né? Ele é o zagueiro, né? Sim. Que pode marcar um gol de vez em quando, mas sempre está no seu lugar, né? Sim, legal. Nunca pode estar marcando e querendo atacar, né? É. Sempre entendendo que ele é um zagueiro e está aqui junto com a bateria, com o pedal, né? Sim. E aproveitar o máximo possível do tempo do contratempo para que volte para a defesa, né? Sim. Então o baixo realmente ele tem essa pulsação aí, né? De casar, andar casado com o bumbo da bateria. Então esse aqui é o contrabaixo. Nós estamos tocando aí por enquanto aí, Majarão. Legal. E o pessoal sempre fala um tal de slap. O que é esse slap? Ah, slap. Rapaz, faz um slap aí. Que o baixista pega, faz um slap aí. Aí o cara, como é que seria esse slap aí? Slap é o seguinte, ele consiste aqui, ó. Tem polegar. Aula ao vivo, viu, pessoal? É só Ao aqui vivo. no programa falando de música, viu? Ao vivo aqui, tá bom? Não foi nada programado, mas vamos dar mais dica aqui. O slap consiste com polegar, que nós chamamos de thumb, dedo 1 de cada um, que nós chamamos de plank 1, dedo plank 2 e o plank 3, né? Então, eu bato thumb e dou o plank, thumb, plank. Eu dou o thumb e puxo o thumb, o plank 1 e plank 2. Olha aí. Entendeu? Então, Show. tem essa técnica de... Tem outra técnicazinha que eu não passo assim, não vou nem falar o nome, porque eu vou pagar mico. Abaixa os micos que eu pago, todo dia eu vou pagar mico, não. É uma técnicazinha que o pessoal passa assim, como é o nome? Chama-se slide. Slide. Slide, Como né? é que seria? Como é que é? Tu tá aqui, agora eu até fiz nele, né? Eu tô aqui em dó, eu dou aqui, ó. Legal. Vem, ó. Só que tem que ter no tom, tudo tem que estar no tom, né? Sim. O slide tem que estar no tom, o hammer-on tem que estar no tom, Sim. os harmônicos tem que estar no tom, Sim. então tudo tem que estar no tom, né? Posso só chegar e fazer não, né? Não. Tudo tem que estar no tom. Eu dou o slide, né? E dou a ligadura, né? Então tô em dó e tem que estar em dó. Tô em sol. Se eu começo em sol, no mínimo tem que terminar em sol. Em sol. Ou senão tu pode fazer aí, tem aquela história lá do pulo do gato, né? Eu tenho a terça, tenho a quinta, Sim, né? sim, eu tenho a sexta que casa também, né? Sim, Tem sim. esses pulos aí que a gente... Qual outra técnicazinha que o pessoal gosta de usar muito no baixo? Abafado, que chama-se as ghost notes. Ah, Né? como é que seria? Notas mortas, nota fantasma. Porque a nota fantasma, junto com o filho, o swing, vai com o que você está fazendo, por exemplo, você faz 3 notas, e aí com as notas, ghost notes, Sim. aí fica 6 notas. Olha aí que legal. Por exemplo, eu tô aqui em dó. Ó, viu? Sim. Legal. E como é que seria a base dessa técnica pra gente? Só pra gente ter um pouquinho. Tá bom, então eu tenho o dó. Olha, tem que Olha aí. aproveitar, pessoal, porque rapaz, não é toda vez que nós estamos aqui com um baixista desse nível. Olha lá. Ora, a técnica é essa aqui, ó. O legal também que nós temos que entender é que eu tenho 2 pontes e essas 2 pontes também, tudo também, nada é por acaso. Sim. Ah, é só então- chegar e fazer. Não, eu tenho 3 potenciômetros, então não é por acaso ele. Na música da agora eu não usei os 3 potenciômetros. Agora também fui falar com a jovem aqui, a Damares, que me tratou super bem. A produção aí é top. A Damares me tratou super Rapaz, bem. Produção é produção, é outro Produçãozão. nível, Outro rapaz, essa nível. produção. Eita, Veio produção. aqui, me deu um cabo profissional, né? Olha aí que tal. Veio aqui, ó, não, bota esse aqui, botou um retorno aqui de ótima qualidade pra mim aqui. E aí, como vocês, o mesmo lance que eu faço aqui, eu tenho que fazer na mesa. Sim. Que não adianta eu fazer uma equalização aqui no meu contrabaixo, Sim. e se a mesa também não tiver com o mesmo jogo. Sim. Aí eu fui lá um dela lá, né? Claro, porque ela não é baixista, então tem que Sim. falar com ela. Sim. Ela trabalha com áudio, então é outra coisa. Sim. Eu falei pra ela assim, Damares, você bota 15% de agudo, você vai botar 75% de médio e bota aí uns 80% de grave, porque por causa do jogo aqui que eu não tô usando retorno. História de músico rodado. viu, É, pessoal? tem que ter Músico esse- rodado é isso aí. Tem que ter esses macetes aí. Porque quando eu faço isso, como ela tá falando que o baixo é grave, né? Sim. Os agudos só vão aparecer na hora que você vai fazer uns dribles no campo e marca o gol e volta, né? Sim. Né? Deus nem viu. Eu tô aqui. Aí eu fiz aqui, voltei pra minha base. Sim. Então vai aparecer o agudo, mas é que eu tô falando de grave contra baixo,
ele vai, o que vai dominar o grave, o médio vem logo e o agudo parece pouco. Sim. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vou ter o recurso no contrabaixo que eu quero. Sim. Então eu vou ter condição. Aqui eu tenho 2 potenciômetros, esse captador aqui tem 2 captadores, esse captador aqui é do braço, e esse captador aqui é da ponte. Tu vê que eu fico com o meu dedo pertinho aqui dele aqui, ó. Entendeu? Sim. Quando eu venho pra cá é o braço, ó. Eu posso fazer slap sem nem usar o thumb e o plank. Eu tô aqui, ó. Eu posso fazer o slap bem aqui perto do braço, porque esse captador vai me dar esse recurso. Sim. Aí pra cá já é o swing grave, né? O andamento para fazer aquela coisa, a pulsação. Legal. E tratando desse assunto do abafado, ele é muito importante. Então, a mesma coisa que eu fiz lá, eu fiz aqui. Eu usei 15 aqui, usei 75 aqui de médio, de grave, e botei o médio para trás para aparecer o da ponte. Pronto. Aí me facilita fazer essa técnica das ghost notes. Que São legal. notas abafadas, nota morta. Então, Show. toma aqui, ó. Tu observa bem que eu dou com o dedo 1, dou com o dedo 2 oitavados, são um exemplo, né? Sim. Com o dedo aqui 4 da mão esquerda, eu faço, ó, abafa aqui. Uhum. Ó. É uma coisinha bem chatinha, mas legal, né? É, legal. Muito Dá bem, um molho no Parabéns, parabéns. na pegada Show. do baixista com o baterista, é muito importante. E aquela velha história que hoje baixista e baterista gostam de um negócio de groove. Vamos Groove. fazer um groove aí. Isso. O que seria o groove, né? Porque assim, eu pesquiso muito e eu fico até sorrindo, às vezes eu fico sorrindo no. Aí eu olho assim, vem aqui groove, né? Aí só coloco o nome lá, groove. Aí vem aqui a dinâmica, as formas de tocar, né? Através das escritas musicais. Mas no baixo, na cabeça do baixista, o que seria o groove? Ó, o groove, ele é o percussivo. É isso aqui que a gente... é como se você conseguisse tirar um parado do lugar. Sim, Então você consegue balançar ele. sim. E o groove, ele tem esse casamento com a bateria por causa de quê? Né? Pro pedal com o bumbo do baixo. O legal que é o do baterista, que é o contra do cimbal, que é o chimbal que outros falam. Sim. O interessante é a caixa, que eu tenho a caixa na minha mente do baixista para montar o groove. Porque a caixa a gente fala muito de Roche Note. Sim. Roche Note, você sabe isso aí que eu tô Sim, falando. sim. Então, aí, ó, ele faz assim, ó, vai. Aí eu vou. É um groove. Sim. Um groove 4x4 normal, com várias notas fantasmas. E o cromatismo. O cromatismo também te ajuda a tu montar o groove, né? Sim. Eu tô aqui. Ah, o menino novo tudo pira. Ei, rapaz, eu quero tocar esse groove. Aí tem um porém. Quer tocar esse groove? Tem que praticar muito. Praticar, né? Praticar O segredo muito. do Batista, do Batista. Do baixista? Ah, o Batista também tem seu segredo, mas é do baixista. O Segredo do baixista. É ouvir muito. Ouvir muita bateria. Sim. Também os ritmos que a gente quase nem usa muito aqui, né? Salsa, Sim. mambo. Que é importante. É, 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 O que que é. eu vou pedir a graça do senhor aqui, depois eu me retrato com o meu pastor. O que seria um mambo no baixo? O mambo, O ele... ritmo. Tem como fazer um exemplo de um mambo? Taca, 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 Tem como fazer no taca. baixozinho? Esse seria o mambo. Aí a salsa. Top. E assim, já vamos quebrar pro pessoal. Porque tem algumas pessoas que já conhecem, que já assistem, tá nos assistindo, que conhecem, mas tem pessoas que não diferenciam, por exemplo, como é que é a levada de um forró para um shot. Tem a diferença? Isso. Ó, o shot, ele consiste aqui, ó. Tac, tan, tim, 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 tim. Então. Esse aqui é um shot o mais simples que tem, né? Sim. E o forró? Forró aí já tem umas pegadas agora que eles falam muito, que eu vejo que eles usam muita técnica também de abafado, né? Sim. Arrochando. Certo, muito bem.
Bora ver se esse rapaz agora, ele veio de São Luís. Vamos ver se ele passou mesmo em São Luís, produção. Vamos tirar a prova agora. E o reggae? O reggae, aí... Já que nem escapar, né? O meu amigo reggae. O reggae já é outra técnica, totalmente diferente de tudo que a gente fala, né? Ela usa muito esse abafado aqui, a gente usa isso aqui, usa muito mais o polegar, pouca coisa do plank 1, plank 2 e a técnica aqui. Então, outra coisa, o reggae tu não vai tocar na ponte, tu vai jogar todo pro braço. Olha que legal. Entendeu? Nessa hora o pessoal vai. Produção clapa aí, não vou dizer nada que a produção gosta de um reggae. Eita, amigo. Gosta de um reggae. Gosta de um reggae. Vamos pular de história. Vamos lá, beleza. Professor, mas com tudo isso, o aluno só consegue com dedicação. Isso aqui é o fator primordial. O primordial de uma pessoa é determinação. Sim. Eu tenho falado aqui algumas coisas, e eu vou falar aqui, para não posso dar um conselho aqui, que prioridades eu tenho muitas. Sim. Agora, foco é só um. Sim, legal. Né? Sim, Prioridade. Não, prioridade não, agora foco é só um. sim, Então o foco ele me dá uma determinação, sim. onde que eu quero chegar. Porque durante meu foco, minha caminhada, eu tenho várias prioridades, vários banquetes. Né? Mas o que vai mesmo é determinação, é garra, querer. Sim. E não querer inventar que, não, é porque mamãe não tem, papai Sim. não tem. Não é não. Vai da pessoa. Por exemplo, os maiores matemáticos vêm de escola pública. Sim, Eu sempre estudei em escola pública. sim. E Deus me deu capacidade de passar em todos os cursos, em qualquer coisa que eu já fiz. Olha aí, que benção. Mas aí é determinação, Deus me vê. Né? Não tem aquela adagem popular que ele diz assim, faz por ti que Deus que eu te ajude. Sim, sim. Só que não tem nada lá na Bíblia, mas Sim. significa que é legal, né? Ou seja, tem que ver de Você mim. não pode querer colocar na Bíblia. Não, né? pode colocar na Bíblia, que não tá na Porque Bíblia. Tem uns camaradas que dizem, não, pode colocar. É bom, pode colocar na Nunca, Bíblia. jamais. Eu não digo isso. Não, eu também não. Agora, de fato, você tem que praticar, você tem que buscar, né? Sim. Você tem que, como diz, você tem que cavar mesmo, você tem que se internar o que você quer. Os maiores matemáticos, acho que todas as áreas aí, Sim, a gente vê que os caras saem da escola pública. sim. Por exemplo, não, os caras querem, que não sei o que, escola pública. Não, moço, para com isso. Tanto a escola pública como a particular, todas são boas, são ótimas. Agora vai de você. É da própria pessoa. Porque, né? Com certeza. Professor, vamos ouvir mais uma? Bora? Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. É o que você vai tocar aí pra nós, diz aí pra gente. Vamos lá. Produção, abre aqui um pouquinho o retorno. E outra coisa também, tudo tem, não é nada jogado à toa, né? Todos os harmônicos que nós tiramos no contrabaixo, todos eles estão no tom, né? Até esse aqui. Ó. Legal. E essa música que eu acho que você vai conhecer ela, ó. Boa. E é importante, já que a gente vai falar só de baixo, não vamos, calma, vamos entrar no pastoreio.
E é interessante que o baixista, e mesmo que ele tenha essa percepção melódica, mas ele tem que sacar da harmonia, né? Olha, aí não tem como. E tinha esse. Chegou um tempo aí Sim. que, graças a Deus, nós conseguimos, lá em São Luís, tirar da cabeça dos que tocam metal Sim. e também do baixista, que era só acompanhar, tal, né? Porque tinha na cabeça aquele tempo, acho que você se lembra ainda, Sim. que, por exemplo, instrumento de sopro, né? É só escala. Aí você escala. Teve gente que falou pra mim, Arão, tu acredita? Sim. Que chegou gente falar pra mim assim, vou deixar o baixo aqui, produção. Sim. Teve pessoas que chegaram e falaram pra mim assim, não, eu sei da escala, sei sei da minha melodia, então me deixa de mão. Eu digo, não. Todos os instrumentos, todos os músicos de classe de instrumentos, você tem que saber o que é harmonia. Tem que conhecer. Tem que reconhecer a harmonia. Tem o campo harmônico, né? Eu falo assim, cada tom tem sua família, né? Sim. Aí às vezes tem os empréstimos moldados, mas tu tem que saber pedir emprestado, porque tu não souber, Aí a casa cai. aí a casa cai, né? E aí por isso que naquele tempo os teclados não tinham transpose, então ou tu toca, aprendeu ou não, né? E de fato as irmãs que não são que para mim o celeiro é na Assembleia de Deus, Sim. a gente sabe disso aí, né? Os cantores, Sim. os maiores cantores começaram na igreja, cantaram na igreja, foram pro mundo. Os maiores músicos aprenderam na igreja, Assembleia foram de pro Deus- mundo. É verdade ou não é? A Assembleia de Deus acaba sendo celeiro, Um né? celeiro, uma escola para todos os âmbitos. Todos os âmbitos que você pensar, a Assembleia de Deus, ela se sobressai nesse termo aí. Então, tem que saber o campo harmônico, porque se você não souber a família que você toca, por exemplo, Dó tem um campo harmônico, Dó sustenido tem um campo harmônico. Sim. Como não tinha o transpose, aí eu tinha que estudar de qualquer jeito, porque Tem que estudar, as senão- irmãs faziam com que eu estudasse, entendeu? Que elas Se tocavam preparava, né? e preparava, né? Uma tocava em ré, aí quando já ouve o ouvido, aí tocar em dó, né? E hoje estão apanhando muito lá os Sim. meninos, né? E sempre eu falo, estuda a sequência, Eu acho que é o maior desafio hoje, né? O É. pessoal sair das 4 e ir para as 8 notas, né? Exatamente. E legal também, Arão, que além das 8, né? Que faz parte do campo harmônico, ainda tem os acidentes, Sim. os empréstimos modais, Sim. as outside, o Aí, inside, eita, entendeu? Aí abre coisa aí que... Abre um leque enorme aí para que você... Eu costumo dizer também, Arão, Sim. quando você carrega um instrumento, você carrega uma grande responsabilidade. Sim, Se você carrega um sax, você carrega uma grande responsabilidade. tem que ter, né? Tem que ter responsabilidade. Alguém olhar isso assim, ele toca sax, ele dá conta do que está carregando. É. E Isso é tem gente verdade. que carrega muita coisa, carregar dizendo que é legal, que é bonito. Sim. Então, se você, eu falo para os músicos, aí eu falei para eles aqui, para os alunos, Sim. que nós temos 3 pilares do músico, eu falei para eles acharam interessante. Sim. Perguntei quais são os 3 pilares do músico, eles aprenderam. Escrever bem, ler bem, executar com êxito. Isso é interessante. Aprendi Fala aí. de novo, fala de Posso novo. falar nessa câmera aqui? Pode ser Ó, sua. Quando você carrega qualquer patente, qualquer um certificado, por exemplo, ganhei um certificado de APH, alguém vai dizer para você, assim, olha, ele leu muito bem, ele escreveu muito bem e com certeza ele vai executar com êxito. Então são os 3 pilares que eu acho que é muito legal, se tratando de música ou em qualquer outro cenário. Então se você é músico, você tem que escrever bem, você tem que ler bem e tem que executar com êxito. Bênção de Deus. Lindo, Né? viu, pessoal? Olha a super dica, só aqui no programa falando de música, viu? Ó, você que está aí no Audi Churchill TV, veja que super dica que você pegou até agora. Você que está chegando agora, até mesmo no Instagram, volta e depois aí assiste tudo de novo. Mas continua com a gente, tá? Continua com a gente. Legal. Tá. E aí, com toda essa informação, agora vem um chamado. Viu o chamado do pastoreio? Agora, eu quero saber assim, eu sei que chegou um momento que estava assim, tinha um contrabaixo e o chamado. E O agora? chamado, cara. Como é que foi? É porque eu me lembro, eu tinha, como eu te falei, eu comecei tocando, eu tocava teclado nesse tempo já, uns 14 anos de idade. Sim. E eu sou um tipo de pessoa que até hoje eu gosto de andar com as pessoas mais velhas do que eu, porque eu tenho algo para aprender com elas. Sim. Gosto, sempre gosto. E sempre gostei, até hoje gosto. Sim.
Então, como até hoje eu gosto de acompanhar o ciclo de oração. Eu sempre gostei de ir, né? Um ciclo de oração, e acompanhar as irmãs e ver assim os trabalhos delas. E eu me lembro que um dia, uma tarde, de um sábado, se não vai a memória, uma sexta, tinha 14 anos tocando teclado, já legalzinho, né? Tocando já. Sim. E aí eu tocando teclado aqui, e aí veio uma irmã cheia de Deus. Aquelas que a gente vê o quê? Que tudo danadinha, mas é cheia de Deus, sabe? Sim, sim, sim. Ela chegou assim para mim, eu tocando teclado e me senti como Samuel, né? E ouvindo a voz de Deus e, meu Deus. E ela disse assim, olha, ela se levantou, eu tocando teclado, ela disse assim, eis que te diz o Senhor, né? Que eis que te diz o Senhor, tu serás um servo da minha casa, um obreiro. Que coisa linda. Me falou várias coisas, que eu seria ministro. Moço, eu não sabia nem o que era a Bíblia. Meu Eu estudava, eu Deus. sempre gostei, Sim. sempre. Minha mãe várias vezes tirou a Bíblia de cima de mim, eu dormindo com a Bíblia na rede, lá no interior mesmo, aqui na cidade de Deus. Só que aí, engraçado que eu tinha esse amor pela palavra, pelo evangelismo. Fazia muito evangelismo de madrugada, na Liberdade, aprendi com o pastor Félix, que me ensinou o que é evangelismo. Sim. Então já e vinha ardendo, só que eu não sabia que era proposital já. Eita. Eu fazia, só que para acompanhar, né? Porque eu gostei de sempre andar com pessoa mais velha. Sim. Eu andava com o pastor Félix, que ele ia com aquela corneta. Tinha aquela corneta? Acho que é corneta o nome, né? Trompete. Não, uma corneta assim que te botava assim e falava e saía. Ah, sim. Botava uma bobina. Megafone. Ih, megafone, sabe aqueles grandão, né? Sim, sim. Que é o tamanho da igreja católica que eles botam assim. Sim, sim. A gente saía às 5 horas da manhã e eu saía com o pastor Félix, que era o Olha aí. meu exemplo. A gente Benção. botava lá o microfone lá, qualquer nota lá, e saía pelas ruas Eita, glória. pregando evangelho. Só que eu não sabia, Arão, que já era propósito e proposta de Deus para minha vida. Sim. Só que eu fui para música. Aí nesse dia, 14 anos, ela falou que Deus tinha, que eu sou o ministro do evangelho, ia pregar a palavra do Senhor. Sim. E aí falou e eu fiquei assim, só que do meu lado estava minha mãe. Sim. Eu não entendi, mas ela foi um Samuel, ela foi o Eli da minha vida, né? Sim. Porque Samuel ouviu, mas não entendeu, mas Eli entendeu, né? Sim. Olha pra quem sabe, porque quem sabe é outro nível, viu? Pra quem sabe já fala já com as suas referências. Exatamente. E aí foi indo, eu fui tocando, fui estudando. Passei 12 anos viajando pelo Brasil todo tocando. E cheguei um tempo de não saber onde estava. Me perguntava, pois. Eu só me lembrava que o pessoal dizia assim, os donos da diretoria falava assim, ô Freitas, nós estamos em tal cidade, vamos passar o som. Porque é incrível que pareça, Arão, eu sempre quis fugir. Mas em todas as bandas e artistas que eu trabalhei, eu sempre trabalhava nessa parte de produtor musical, sempre querendo fugir e não conseguia fugir dessa parte de produtor musical. Então fui indo, passando os anos, até que um dia eu vim visitar a cidade de Açailândia. Eu vim fazer um instrumental. E também, Arão, é engraçado que Saída aqui próximo de Imperatriz, né? Isso aqui, Imperatriz. Isso mesmo, E como eu viajava o Brasil, eu comecei a tocar o instrumental nos festivais, os maiores festivais de baixo do mundo que tu pensar. Sim. Toquei com os baixistas vindo de fora. Fala pelo menos um aí pra gente ficar assim com água na boca aí. Eu toquei toquei com o Celso Pixinga. Olha, eita, Celso Pixinga. É meu amigão Ih, de rapaz, camarim. De brincadeira, mas conseguiu acompanhar ele lá. Oxente, várias vezes nós tocamos um festival junto. Eita, rapaz, Celso O Pixinga é um Pixinga, cara. eu tinha um privilégio dele passar o meu sonho aqui num palco. Ele, ei, bota o som do Edson Bez. Ele me chamava de Edson Bez. Isso, aí é Edson Bez, Aí pronto. fomos amigos. Fui para São Paulo, toquei em todos os festivais. Ele me chamou, saí na revista Cover Baixo, né? Cover Baixo? Sim. Eu saí nela em 97. Vou procurar essa Perdão, revista. 99 eu saí Vou nela. procurar essa revista. Procure que você encontrar. Tá lá minha foto lá com o Aí. meu amigo. E aí fomos tocando nesse festival. E aí com isso eu fui sendo patrocinado. Eu não comprava os materiais, eu ganhava. benção. Né? Eu usava muito de pedal, cabo, corda. Tudo era patrocinado. Contrabaixo, vinha com minha Eita. assinatura. Eita, rapaz. Tudo, né? O negócio tava outro nível, né? Todo nível. Na música eu cheguei até onde eu sonhei no meu coração. Sim, Aí o último artista que eu toquei foi com o Rony Rian em São Paulo. olha aí. E morava nos lugares mais requisitados lá em São Paulo, que é o Brás, né? Sim. E aí eu fui tocando, aí tem uma hora que enfadou já, eu não Cansou. cansei, assim, eu não vivia, eu vegetava. Então, tem duas coisas que quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha,
Antes de conhecer Cristo no caminho de Damasco, eu só existia. Sim. Mas agora eu, de fato, eu existo e vivo porque Cristo vive em mim. É interessante que Paulo sabia sobre Sabia, Cristo, né? Sabia, Mas cara. foi necessário ele conhecer, Conhecer. né? Legal, muito Conhecer. bem. Então, no caminho ele conheceu. Então, tá perguntando, quem és tu, Senhor? Sim, Entendeu? É Imenso. como o Jó falou, né? Eu só vim falar, agora eu, de fato, eu Sim, te vi. sim, Então, é sim. totalmente diferente, né? é. E Coisa aí, linda, ó. interessante, né? Sim, sim. E aí eu vim fazer um instrumental aqui. Eu fiz aqui na loja Estúdio Sentes, eu tô nos meus amigos aqui da Sim, loja. sim. Então tal que eu tô sendo patrocinado aqui por todo aquele, tá olhando o Zax ali? Sim, sim, sim. Pelo Zax da loja. Vou até falar pra ele patrocinar aqui o programa aqui, viu? Isso. Exato. Fala lá, fala aí, fala Ó, logo ao vivo. é na aí, minha fala, aqui, né? É falar ao vivo Ó, logo. Zax, Zax Instrumentos, tá bom? Aí que você tá me patrocinando, eu quero te pedir que você patrocine aqui o MT Música aqui com o meu Isso, amigo Arão. isso, Ele falando vai de te música. visitar, viu? Vai lá e vou lá, você. vou lá. Isso. Eita, Zac, será se chega agora, Zac? Chega, agora Meu chega. Deus do céu. E Zac aí, amigão. e aí Zac gente amigão. boa demais, é um ser humano incrível. E eu conheci ele na loja, na Estúdio Center, agora ele tem a loja dele. Sim. Deus tem abençoado, ele vai abençoar muito mais, que é um verdade. coração muito grande, o rapaz. Sim, sim, sim. E aí ele me trouxe, eu fiz um instrumental, lotou de gente, querendo conhecer o Edson Freitas. E tem um porém, eu não posso levar o meu nome na frente, a não ser o de Cristo. Então, o que aparecer era só o meu nome, Edson Freitas, Edson Freitas. E aí enfadou aquele negócio, né? E aí eu fui em Açailândia, fiz um instrumental no 2013. Me lembro como hoje, para 2014, dia 1º de março, não me faz memória. E aí foi que eu toquei lá um instrumental, conheci o Neto, baixista, toca muito, meu concunhado, que é pastor também lá em Açailândia, que foi uma ferramenta incrível e de suma importância na minha vida, me ajudou de tal maneira que o céu pagará ele, eu não consigo pagar, Sim, não, mas o céu vai pagar ele. E aí, de repente, eu já estava tocando de novo, larguei tudo, falei, pois eu fechei, tinha uma agenda de não sei quantas datas de shows ainda, falei pro cantor que não ia mais cantar, conversei com ele, já fiz um último show ainda, Sim. os demais eu não faria, disse que eu não queria mais pra minha vida. Os caras lá, eu ia tocar, as bandas que eu ia tocar, talvez, que eu era pra me fechar com eles, era com aquela cantora muito famosa lá na Bahia, Margarete Menezes, que agora parece que tá até ministra, não sei o que, e também com outro grupo também, só pra contrariar, que era muito famoso no secular. E um da Bahia também, que chegou a mandar mensagem pra mim, se você não vai vir pra cá, tem tudo pra você. Não, meu amigo, agora eu não quero mais não. Aí voltei a tocar na sede, lá em Açailândia, e fiquei, lá conheci minha esposa, e fiquei servindo na sede lá como porteiro e mesário, 5 anos na sede. Eita. Aí foi onde Deus me pegou, Benção, benção. entendeu? Onde começou a acender. Aí eu me lembrei de tudo. Aí eu me lembrei da palavra que a irmã falou. Depois de Legal. 12 anos, Arão, Sim. andando nesse negócio aí Deus me chamou, aí eu me lembrei a palavra que ela me lembrava que eu evangelizava, comecei a me lembrar que eu estudava a Bíblia, aí eu comecei, aí abracei a obra, o chamado e o ministério. Só que eu nunca pedi, e até hoje eu não sei quem foi que inventou que eu poderia ser pastor. Sim. Não passava nem pela minha cabeça, Arão, nunca na minha vida, mas já tinha falado antes. Sim. Só que eu tinha uma mãe, cara. Sim. Minha mãe é terrível, cara. Mamãezinha Minha ó. mãe é culpa demais, vou até disciplinar ela, que ela É orou. disciplinar a mamãe. Ô, rapaz, libera a disciplina. Rapaz, ela orando e eu querendo outro rumo, mas só que tinha uma mulher de joelho, fiel a Deus. A pessoa, minha mãe é crente demais, assim. E aí eu orava e dizia, ó, Senhor, tu prometeu, tu falaste aquele dia que meu filho ia ser pastor de igreja, ministrar a tua palavra. Sim. E aí, de repente, Não deu pra onde correr. deu com ele. Aí comecei a estudar, comecei a me interessar pelos livros, escola dominical, não faltava, passei estudando. Sim. E de repente Deus foi incrível na minha vida, que Deus faz, Arão, que eu não consigo te explicar. O crescimento que Deus... Tem amigos meus que ligam, e estou falando para a glória de Deus, Arão. Sim. Sem demagogia nenhuma, que eu não Sim, preciso sim. disso, não. Tem gente que pergunta assim para mim, me liga, pergunta assim, ô Edson, o que é que aconteceu na tua vida? Olha só. Porque na minha vida aconteceu 15 anos, na tua aconteceu 5. Olha aí. Aí eu disse assim, qual é o segredo? Eu digo, o segredo eu não sei, mas eu tenho uma coisa para te dizer. É porque quando eu me entreguei, eu não fui com reserva. Eita. E é um segredo também, né? Segredo não. Porque tem gente que se entrega para Cristo e ainda fica com aquele negócio aí, será que vai dar certo?
Meu Deus, será? E as pessoas também ficam perguntando para mim, que eu tenho um conselho para dar, que ficam perguntando assim, como é que eu consigo viver da obra? Viver para a obra e viver da obra. Porque tem amigos meus que já tentaram, Arão, mas não conseguem. Meu Deus. Que volta a trabalhar. Claro que tem que trabalhar, mas volto novamente. Sim. Aí eles perguntam, por que eu? Eu digo, eu não sei, irmão, porque eu só sei dizer uma coisa, que eu cheguei, nadei, sem reserva, entrei mesmo dentro da água e disse assim, ó, Mergulhou. mergulhei total, não deixei nem sequer o fio de cabelo para fora, acreditei, né? Como Abraão acreditou. Claro que eu não tenho nem como ser como Abraão, mas eu acreditei em Deus que Ele poderia suprir tudo aquilo que eu preciso. Então, o fato foi isso. Então, comecei a estudar música, curso de teologia, e fui fazendo curso, todos os tipos de curso, não falta até convenção, escola de obreiro, tudo eu fui pegando, tudo foi comendo, tudo foi agregando para mim. Só que eu não sabia que ia ser pastor. Sim. E de repente, em 2017, aí meu pastor Paulo, meu líder de excelência aqui, que me ajudou muito lá em Açailândia, me ensinou. pastor Paulo é o presidente da... Não, é o pastor regional de Açailândia. Açailândia. E agora eu estou aqui na Imperatriz, né, direto com a sede, que eu tenho o privilégio de ser mentoreado pelo meu presidente, doutor Domingos Eduardo, e a pastora Mara Rúbia. Que eu acho que é o melhor presente que um obreiro pode ganhar. Manda logo um abraço aí pra O melhor família. presente que alguém pode ganhar é ter o meu presidente Domingos Eduardo e a pastora Mara Rúbia como líderes e cobertura espiritual. É benção. Não tem. O segredo também é esse, Sim. ter a cobertura. Tem que ter cobertura, né? Porque tem muita gente que quer cobertura, mas quer ir para lugares que não... Porque tu ficar na cobertura, Arão, é como ele fala em Salmo de número 91, né? Os que habitam, não é os que passeiam, não é os que transitam. Olha aí, super dica pra você. Super dica, é que ele habita no esconderijo do Altíssimo. E aí a sombra do Onipotente. Então, o segredo é confiar, habitar, esperar. Porque nesse habitar, debaixo da sombra, há um relacionamento de conhecimento. Sim. Né? Então, o contexto. Então, como eu te falei, eu nadei, eu fui mesmo. Pronto, aí de repente estudando e tal. Aí meu pastor um dia falou que Deus tinha falado com ele que tinha me pedido para a obra mais de 40 dias. Ele estava dizendo que eu não ia sair da sede. Eita. Ele não queria que eu saísse da sede. Pastor, você segurou o homem de Deus, pastor. Que é isso, meu pastor? Isso não pode. Isso pode, produção. Não pode. Não pode. E aí ele foi lá em casa dizendo assim, ó, meu filho, eu tô te segurando há mais de 40 dias, brigando aí com Deus aí pra te liberar, mas não consigo mais não. Aí a partir de hoje eu vou te levar ali para você tomar de conta de uma obra, fazer um teste. Quando eu fui lá fazer o teste, quando ele foi, ele me levou 7 cadeiras, uma caixinha desse tamanho com um amplificador em cima que eu botava o fio assim e saía aqueles faíscas de fogo. Eita glória. E aí, e fazendo o culto na porta da casa de uma irmã. Ele fez fazendo o culto, ele disse, ó, tua igreja é aqui, ó. Ele passou por várias de umas 3 ou 4 igrejas na frente, ó, vai ser isso aqui, lenda. Me deixou na porta de uma irmã e disse assim, ó, aqui nesse lugar eu quero uma igreja. Disse, mas como? Na porta alheia? E aí, cuidando, eu comecei a obra na porta tem aquelas casas da Caixa? Sim. Que eles botam caixa? E tinha uma irmã lá que tinha lá e eu fui lá fazer os cultos lá, tinha muito crente que foi pra lá. Sim. E aí eu fui fazer os cultos lá na porta, comecei eu, meu filho, minha esposa, fazendo, pregando, 17 dias. Quando deu 2 meses, já tinha 9 crentes comigo, pregando. E aí e o mais segredo também, Arão. Sim. Eu tinha que botar o fio da energia, É a gambeira, irmão. Ô, Jesus do céu. Não, mas eu pegava da tomada da casa dela, eu fiz um fio bem grande de extensão e botava as lâmpadas, e botava as cadeiras, e botei uma mesa aqui na porta dela e fazia, e todo o tempo com minha mente desenhada que era uma igreja. Sim. Tem pessoas que perguntam para mim, assim, como é que acontece, como é que eu consigo, como é que eu chego e faz e dá certo? Aí eu falei para uma pessoa, ela disse assim, olha, o segredo é você desenhar no coração. Porque aquele que te visita em secreto, realiza no público. É isso aí. Olha aí. Segredo. Pensa. Então, porque a criatividade identifica que você está conectado em Deus. Olha aí. Criou Deus. Criatividade, criar. Então você desenha, porque aquele que criou, ele te consulta e realiza em público. Olha aí que benção, pessoal. Olha, uma dica dessa aí. Não é não, Arão? Só aqui. Só aqui, Arão. Parabéns. Então, comecei a fazer. Eu fazia o culto como se fosse uma igreja, na rua.
Na rua normal. Os irmãos lá, 9, quando deu 7 meses, já tinha mais de 27 crentes. Olha aí que E bem. lá, ganhando pessoas orando, Arão. Eu me lembro como hoje, tem foto. Só que tem um porém, Arão. Sim. Eu sempre fiz a obra do Senhor debaixo de cobertura e sempre tive a placa da igreja, Sim. né? Tinha uma árvorezinha perto da casa lá, e eu botava a placa e todo mundo passava e dizia aqui, tem uma placa, porque vai ser uma igreja, então tem uma placa. E coloquei lá, e fui fazendo culto. De repente, a casa dela, na porta da casa dela, não deu mais, Arão. Sim. Pra ter a quantidade de pessoas. Sim. Aí eu me mudei para uma casa mais embaixo, tinha 2 irmãs junto uma na outra, aquelas 2 casas são emendadas. E Arão, eu fiz o piso e botei uma alegria, botei a placa lá na casa da irmã e botei as lâmpadas, tudo Sim, direito, só sim. chegava e colocava a lâmpada Eita. e fazia o culto. Eu fiquei lá acho, uns 7 meses, fiz 9 meses em um lugar, numa porta, e lá lotado de gente aceitando Jesus, Arão. Lindo. Lotado de gente aceitando Jesus, a gente pregando a palavra. Aí de repente Deus falou no meu coração assim, ó, vocês vão andar 2 vezes, mas a 3ª vez vocês terão um terreno de vocês. Agora imagina, Arão, um terreno naquele lugar, Sim. não tem como, que é tudo da caixa, tudo as casas é feita. Sim. E graças a Deus que deu certo lá, Olha aí que coisa consegui um terreno lá, grande, pela graça de Cristo, construímos uma igreja lá no Jardim Olídia lá. Sim. Só que nós deixamos, no ponto já de cobrir, né? Aonde que está agora pastoreando é o meu grande amigo, o pastor Neto, está fazendo um trabalho excepcional, finalizou lá a igreja lá. E aí foi que aconteceu, viemos pastoreando e aí o nosso presidente nos trouxe para cá, para Imperatriz, Sim. para Parque São José. Ficamos lá 2 anos e 6 meses pastoreando e estamos aqui agora no Parque Anhanguera, 11 meses, adorando a Deus e fazendo a Bênção de obra. Deus. Então, de fato, a obra, ela é assim, quando impregna em você, você veio para a obra e ama de fato a obra, começa a amar as pessoas que não são suas, que é incrível isso aí. E Sim. aí, a minha história um pouco é essa daí, Arão, que pastoreio e a música é isso. E hoje ainda consegue conciliar as duas, Consigo né? Porque conciliar. O pastor Edson, né? Posso chamar agora pastor Edson Freitas, é nosso professor aqui da escola de música da nossa igreja, escola de salmista, né? No projeto Tempo de Tocar, e também tem uma responsabilidade muito grande na sua igreja, né? Na Madureira. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, Edson. Isso, por as favor. pessoas me perguntam como é que eu consigo conciliar o pastoreio, dar aula, Sim. entendeu? Servir o comando, servir a capelania e dar seminário para liderança, etc, etc, né? Aí eu explico para eles, se organizar. A pessoa tem que ser organizada, Sim. tem que ter uma agenda e se organizar o que você vai fazer. E aí, e sempre observar que nessa organização, 90% é da obra. Sim. E o 10% que sobrar, você encaixa. Eita. E aí, Desafio, né? Desafio, pela graça de Cristo, até hoje está dando certo. E creio que vai dar certo na minha vida. Amém. Agora, o porém é o seguinte, o que tem que fazer? O que eu gosto muito de liderança, para você ter, eu costumo dizer que o líder, para ter descanso, tem que fazer bons liderados. É verdade. Senão, Você vai ter dor de cabeça, cara. aí foi até o próprio Deus falou isso para Moisés, né? Mas, Moisés, escolhe aí, 70 aí, né, uns cabeça para ti, porque senão tu vai morrer. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que entender que eu sempre falo para a igreja que eu não sou o Superman, né? Esquece esse negócio, super-homem não existe, e que nós somos todos no mesmo patamar. Sim. A única diferença minha para eles é que Deus me deu o cajado. Sim. Todos têm cajado, mas o que floresce é que o pastor que dá ordem, que comanda a obra. Então, o segredo, montar uma boa equipe Sim. dentro da igreja, pessoas que entendam o seu departamento. Ó, o teu departamento é aquele. Esquece não, tá? Ó, o departamento é esse, tal. E eu tenho o meu departamento, Sim. que é de supervisionar, alimentar, olhar, da supervisão, olhar, ver como é que tá o andamento. E aí acaba dando certo esse projeto de poder estar na minha igreja, servir na minha igreja e conquistar os teus liderados. Sim. Porque e explicar para os teus liderados que de vez em quando nós temos que sair, Arão, porque senão
eu tô falando aqui para pessoa que você treco, conhece. Você tem que sair de vez em quando uma vez, porque se você ficar internado no mesmo recinto, você fica cheio, aí, Sim. entendeu? Então você tem que ir para frente, olhar, afastar um pouquinho e tal, dar uma volta ali e voltar de novo. Será que essa sobrecarga na liderança seria um dos motivos que muitos estão se frustrando, até mesmo Exatamente. pelo chamado que É não isso. está sendo feito legal? É isso, Arão. É porque o pastor tem que entender que os departamentos todos não podem ser dele. É verdade. E Deus não falou para Arão? Para Moisés? Moisés. Aí o sogro dele, né, Jetro, eu falei assim, tem certeza? Porque tem gente que... Eu tenho aprendido isso aí, né? E eu tenho amigos meus pastores que tiveram que se internar, tiveram que... Segurando tudo. E tiveram que viajar, passar 3 meses fora do recinto. Então eu faço assim, ó. Quando eu vejo que já está demais cheio, aí eu dou um dia, vou de um lugar, entendeu? Por exemplo, sirvo com comando, que é o maior prazer, o comando Golga de servir. Sim. E aí eu sirvo com a capelania, ou eu vou dar um estudo, ou prego em algum lugar diferente, entendeu? Então vai acabando tirando essa posição. Exatamente. E sempre entendendo que na minha ausência a obra continua do mesmo jeito. É porque não é porque você, por exemplo, gosta de um som legal. Por exemplo, é característico de pastores músicos gostar de um som legal. Isso. É porque você gosta de um som legal que você tem que chegar 4 horas da tarde e ficar lá atrás do Não. botão da mesa. Lógico que você tem que ensinar a pessoa. Aí é o que eu estou falando. Aí é montar uma equipe. Então, o que eu faço? Eu começo passando as ideias, né? Como nós somos músicos, o som tem que estar... Isso aí já é de fato, né? Graças a Deus. Então, eu faço um sistema do som que você só aumenta o volume. Pronto. Sim, pronto. Aí, o que é isso aqui eu explico? Aí é grave, aí é médio. Ah, tá em inglês. Não, é MD, mid, médio, high, não, agudo, né? Low, grave. Sim. Então pronto, ele soube. Aí eu falo a característica da voz, característica dos botões, dos potenciômetros. Como eu falei agora do baixo para a mesa. Então ele acaba aprendendo, por exemplo, meu filho, Cauel, baterista Sim. e o sonoplasta da igreja. E os músicos também, sabem também mexer na mesa. Então acaba não sobrecarregando, entendeu? E aí quando eu saio assim uma vez, por exemplo assim, eu saio uma vez, eu sei que está acontecendo do mesmo jeito. Bênção de Deus. Porque eles entenderam o que é andar, né, com a liderança e fazer a obra com êxito. Então, o segredo que eu acho que é isso aí que nós estamos praticando. Hoje você pode dizer assim que consegue fazer essa conexão. Consigo. A música e o pastoreio. Consigo. Eu vou lá, por exemplo, agora, né, o tecladista meu está trabalhando. Sim. E está trabalhando e tem uma folga por semana às vezes. E aí o que está acontecendo? Eu sou tecladista. Mas eu chego no horário normal, não tem nenhuma dor de cabeça, tem normal. Entendeu? Porque aí eu chego, por exemplo, tem uns departamentos, claro, evidente. O departamento que eu mais dirijo é o meu curso de ensino, que eu que começo, né, e chamo as pessoas. Mas eu vou lá, já passo a oportunidade, toco o teclado e volto pro meu púlpito. E Pronto. não tem nenhuma... Ajuda, ambas se ajuda, pastoreio, a música, Ajuda. música, pastoreio. Que a música, ela mexe com tudo, ela te... A música, o que eu vou dizer, Jesus? Que eu falo para os alunos que a música, ela é matemática, ela é história, é geografia, é ciência, então que eu gosto de passar a música através de matemática, assim, que eu fico... Elas, professor, se eu explico assim de uma forma que dá para entender pela matemática, quer dizer, porque tudo é um cálculo e no final é soma total, né? Sim. Como é que é? Parcela, soma ou total, né? Aí, Aquele tempo. Pegou no baú, meu Deus, mas é assim mesmo. Então a música, ela ajuda muito, ajuda muito. A música, quando eu toco teclado, eu me sinto bem também, tocando teclado, né? Eu dou aula por mim lá, tocar contrabaixo, ele já toca contrabaixo, tá tocando legal. Então o segredo também é descobrir talento dentro da igreja e você sair um dia da igreja e dizer assim, eu sei que está acontecendo a mesma coisa, a mesma língua, o que eu falar, o meu liderado vai falar. Aí acaba ajudando. Agora, o problema é que tem pastores que querem tomar de conta de tudo, Arão. Aí não tem como, cara. A casa cai desse jeito. Aí o segredo é isso aí. Então estamos aí, Arão.
trabalhando para a glória do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Olha, nós estamos aqui finalizando o nosso programa de hoje com o pastor Edson Freitas e eu vou passar aqui de novo para ele para passar as considerações finais, alguma coisa que o senhor queira acrescentar nesse programa de hoje, é com o senhor, fique à vontade. Arão, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. É engraçado que realmente Deus visita o nosso segredo aqui, né? Sim. Eu sempre assisti o teu programa, né? Tô entrevistando as pessoas. Aí assim, acho que Arão, um dia Deus vai fazer Arão me chamar. Deus é lindo, Deus é lindo. E eu acho legal porque eu vi o Arimateia vindo aqui, achei interessante. Sim. Achei interessante vindo aqui. Ele me falou muito bem de você, falou do programa, eu assisti o programa. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, falando um pouco de mim. Louvar a Deus pela tua vida, pela tua amizade. Que quando eu falo de você, aí o pessoal diz, rapaz, tá tocando com Arão. Pois é, rapaz, tô lá. Só não se lembra que eu tô tocando com ele, né? Depois que eles tocam comigo, eles ficam, rapaz, quem toca comigo é o Arão, não é eu que toco com o Arão, não. Esses caras são engraçados. Tá agradecer a Deus. Bem. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito aqui na minha vida aqui em Imperatriz. Louvar a Deus pela vida dos meus presidentes. Louvar a Deus pela vida do pastor Raul, Sim. que é um exímio de liderança também. Sim. Louvar a Deus pela oportunidade de estar dando aula também aqui com você. E pedir a Deus que alargue e cada vez mais as tendas aí. Bênção. Em nome de Jesus, da tua vida e do teu ministério também. E um prazer ser seu amigo. Amém. Meus queridos, finalizando o programa falando de música, olha, agradeço a participação de cada um de vocês que nos assistiu aqui. Próxima quarta-feira, o pessoal tem uma super participação, né? Terminou a sequência com os maestros, agora nós vamos colocar outros convidados agora presenciais e sempre novidades para você. Olha, você também pode ser ainda um apoiador do nosso programa. Entre em contato com a gente através do direct do Instagram, do mtv.música e pergunte como pode ser um apoiador. Nós vamos estar entrando em contato com você, amém? Quero te convidar agora para um momento de oração, onde nós vamos estar finalizando esse programa. Ore conosco. Senhor meu Deus, nós somos gratos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso. Agradecemos, Senhor, por toda a nossa equipe, a nossa produção, a Secretaria de Marketing, ao SEMAD, Senhor, nossa agência missionária, na pessoa do pastor Ramos, nosso pastor presidente Raul Cavalcante. Senhor, nós somos gratos pela vida dele. Assim também como somos gratos por todos os nossos ministérios, pelo Ministério da Música, pela Escola de Música, pelos nossos apoiadores, homens e mulheres de Deus, chamados por Deus para fazer a diferença na terra. Quero, Senhor, apresentar especialmente, Senhor, a da Mamãe Babies e Kids, que é uma super patrocinadora, uma super cooperadora conosco. Nós, através da Babies e Kids, nós ministramos bênção, alegria, felicidade, satisfação, gozo, cura na vida de todas as nossas crianças da nossa cidade. Pai, mais uma vez nós somos gratos. Eu te apresento todos que estão nos assistindo, finalizando mais esse programa. E uma coisa, Senhor, nós dizemos, nós reconhecemos o Senhor em cada momento, em cada caminho, Sim, em cada local que nós andamos. É no teu nome que nós finalizamos esse programa. Amém e amém. Deus abençoe você que está nos assistindo. Deus abençoe você que não esteve ao vivo, mas assistiu agora. Um forte abraço. Todas as quarta-feiras, às 19 horas, aqui a The Church TV e também no Instagram mtm.música, programa falando de música. Fui! A paz do Senhor!